Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado e faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 17 de julho. Falaremos sobre Finlândia, Suécia, Bolívia e Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para você não se esquecer durante o vídeo. Prometo que vai ser um vídeo bem curtinho hoje, então é provável que você possa sair no meio e esquecer dessa coisa que me ajuda muito. Fechou? Vamos começar falando sobre o KuPS, que é uma das trincas ali da Finlândia que a gente costuma trabalhar, Helsinki KuPS e o SJK. O nome é estranho mesmo, mas é uma equipe muito boa. Só que, ao longo dessas últimas semanas, eu tenho testado, acompanhar um pouco mais de perto essas três equipes e tenho preferido olhar muito mais para o mercado de gols do que para trabalhar a favor dessas equipes. Apesar de ser a segunda colocada, né, o SJK e o Helsinki estão ali bem próximos, né, são as melhores equipes da Finlândia, ainda assim eu prefiro na maioria das vezes olhar para o mercado de gols do que olhar para trabalhar a favor, porque em alguns momentos são equipes que costumam vacilar um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá. É o segundo colocado contra o sexto, o Inter Turco. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que sim, o segundo colocado, o KuPS, é uma excelente equipe, porém o mandante é muito chato. O número de vitórias é muito parecido das duas equipes em porcentagem, e o KuPS, que saiu na frente em 71% das vezes fora de casa e se mostrou um time muito efetivo e com muita iniciativa, o Inter Turco bate praticamente o mesmo número, tá? As duas equipes falham um pouco em marcar, têm ataques muito parecidos e também defesas muito parecidas. O primeiro tempo do mandante é melhor do que o primeiro tempo do KuPS, por mais que a equipe do KuPS não tenha perdido nenhuma primeira etapa e tenha tomado apenas um gol, assim como a equipe do Inter Turco, o número de vitórias da equipe da casa é muito forte. Então eu não posso criar tanto viés assim para o lado do favorito, porque a equipe mandante me parece que pode sim criar muito trabalho aqui para a equipe visitante. No segundo tempo eu já tenho uma melhora muito considerável do segundo colocado, o KuPS, passando para quase 60% de vitória, mantém o número de derrotas baixo, aumenta bastante o número de gols marcados, e o time do Inter Turco tem uma queda no número de vitórias, continua sofrendo pouco gol, continua marcando os seus gols, mas tem uma queda no número de vitórias. Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, talvez não seja um jogo tão bom para você, primeiro por conta da liquidez e segundo por conta da paridade das equipes. Aqui a gente tem uma equipe melhor qualificada que pode trazer uma liquidez maior para o jogo, mas eu respeitaria bastante essa equipe mandante do Inter Turco, que pode sim complicar a vida do favorito por aqui. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de pensar em ficar no meio termo e não nas extremidades em relação a gols. Ou seja, eu não acho que vai ser um jogo para 0-0, mas também não acho que é um jogo com uma tendência de muitos gols, porque temos defesas muito bem posicionadas que tomam poucos gols por aqui. Voltando para o PDF de apoio, aqui na parte de gols, a gente consegue ver que em 100% dos jogos a gente teve o over 0.5 e o over 1,5 na casa do Inter. Em 86% das vezes a gente teve o 0.5 fora de casa em relação ao KuPS. Então dá para perceber que é um jogo com uma tendência de 2 gols, mas realmente não tem uma tendência de ter 5, 4 gols, tá? Então eu ficaria no meio termo. Gosto de pensar nesse over 1,5, o mercado já dá uma cotação legal no pré-live, mas se você quiser pegar ao vivo, pode ser ainda mais interessante. 2 horas da tarde, o Malmo, que ficou em 7º colocado no campeonato passado, o campeão foi o BK Häcken, enfrenta o Djurgårdens, que foi o 2º colocado na temporada passada, e atualmente nós temos o Djurgårdens já perseguindo a galera ali de cima e o Malmo bem melhor colocado em relação ao campeonato passado. Inclusive o Malmo está numa fase muito boa, como visitante tem apenas uma derrota, 5 gols sofridos, 5 vitórias, e o time do Djurgårdens é o melhor mandante com nenhuma derrota, está invicto ainda dentro de casa, o único invicto ainda na competição. Então por si só já parece realmente um confronto muito parelho, que mesmo que você tenha mais conhecimento do Malmo por conta da fama da equipe, eu não te aconselho vir aqui tão enviesado para o lado do Malmo, que nem é favorito no mercado. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que é a melhor campanha em casa contra a segunda melhor campanha fora de casa, times com números de vitórias passando de 80% e as duas equipes com boas iniciativas. Porém, o Djurgårdens saiu na frente em 88% dos jogos que fez dentro de casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em mais de 60% dos jogos não sofre gol. Excelente ataque e excelente defesa. A defesa do Malmo também é muito boa, um gol sofrido a mais apenas. O ataque também é muito parecido, 2
gols marcados a menos, porcentagem muito próxima, então já dá para perceber que aqui vai ser um confronto sem favoritismo mesmo, tá? A média de gols sofridos do Djurgårdens é um pouquinho menor, mas a média de gols marcados por jogo da equipe do Malmö é um pouco maior, porque o Malmö disputou 2 jogos a menos fora de casa, tá? O primeiro tempo do Djurgårdens já é um pouco melhor do que o time visitante, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, mas o segundo tempo é uma paridade muito grande. O Djurgårdens chega a 0% de derrota, mantém o número de gols sofridos baixo, aumenta o número de gols marcados, mas aí o Malmö cresce muito, passa no número de vitórias, continua mantendo o número de derrotas baixo e aumenta para 8 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Uma coisa muito forte da equipe do Djurgårdens é a bola aérea. 6 gols de escanteio marcado até aqui, mas é uma equipe que também cede oportunidade de bola aérea, então isso pode, num jogo padrão e truncado como esse, pode ser sim um fator muito decisivo. Se você é um trader, vai trabalhar numa bolsa esportiva, pode ser um bom jogo para trabalhar correção de preço. Você já entendeu que a equipe do Djurgårdens pode levar perigo para o Malmö, e não adianta a gente só olhar para o Malmö pelo fato dele ser mais conhecido, aqui ele realmente pode se complicar. Nos últimos jogos que eles fizeram, o Djurgårdens tem levado a melhor, nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Djurgårdens, então eu tomaria bastante cuidado, mas é um jogo que pode apresentar sim oportunidade de correção. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto também de pensar no mercado de gols. Eu não quero te indicar nem para um lado nem para o outro, porque é um jogo muito parelho. Tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-2, 3-2, 4-0, 1-0 e 1-1. Apenas um jogo onde a gente teve o under 1,5. Tá? Então eu gosto de começar partindo desse over 1,5 ao vivo, não gosto dessa cotação no pré-live, tá? Para você apostar seco aqui, eu acho que você pode tentar pegar essa odd pelo menos acima de 1,45 ao vivo. Se não der para pegar, se sair o gol antes, paciência, mas tá muito baixa essa odd de 1,22, tá bom? Mas pelo nível da defesa das duas equipes, eu também, assim como no jogo do Cups, eu não acho que é um jogo para você esticar muito a corda. Historicamente costuma sair 4 gols nesse jogo, mas eu não esticaria tanto a corda assim, eu ficaria com esse over 1,5 ao vivo, tá? Cuidado para não puxar sardinha para algum lado, porque as duas equipes fazem excelentes campanhas dentro e fora de casa, respectivamente. Às 6h30 na Bolívia, o líder do campeonato boliviano, The Strongest, enfrenta o Independente Petroleiro, que se eu não me engano ganhou o campeonato há 2 anos atrás. O The Strongest não vence o boliviano, o geral, né, não a apertura e clausura, desde 2016. E aqui a gente não pode fazer uma análise em relação à altitude, porque são times bolivianos. Então, obviamente, eles se entendem ali nessa questão. Quando é Libertadores, Sul-Americana, a gente consegue olhar para o The Strongest e comentar sobre a força, né? Fazendo uma piadinha com o nome, quando eles jogam dentro de casa. Ali joga o Bolívar, ali joga o The Strongest, ali joga a seleção da Bolívia. Mas, como são duas equipes bolivianas, acho que isso daí fica anulado, tá? O The Strongest é o melhor time da competição. Como mandante, ainda está invicto, junto com o Aurora e a equipe do Santa Cruz, e como visitante, o Independente Petroleiro tem 3 vitórias em 8 jogos. Não é uma equipe que sofre tantos gols, uma média de 1 gol sofrido por jogo apenas, mas é uma equipe que não consegue vencer tanto, tá? A gente pode até utilizar o PDF de apoio por aqui, a gente consegue ver que a equipe do The Strongest tem mais vitórias e sai um pouco mais na frente, mas o número do Petroleiro fora de casa é assustador aqui também, uma equipe que também costuma abrir o placar. Tá? A diferença realmente fica na parte ofensiva. O primeiro tempo do favorito também é bem superior, com queda de desempenho no segundo tempo. O The Strongest, assim como já mostrou na Libertadores, esse ano é uma equipe muito forte pelo alto e também pelos escanteios, né? Especificamente, não só nas jogadas de bola aérea, mas nos escanteios eles conseguem marcar muitos gols. Não acho que vai ser um jogo tão fácil para trabalhar no trade. Se você vai trabalhar numa bolsa esportiva, não sei se você vai ter tanta liquidez esse horário e tudo mais, mas se você tiver um padrão muito forte de imposição e houver liquidez, você pode trabalhar sim esse back favorito no The Strongest. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do favorito ao vivo. Com essa cotação de 1,30 eu não gosto tanto. Os últimos jogos entre eles, o The Strongest venceu o último por 4-1, mas os outros 3 jogos foram um empate. Então, se for para arriscar um pouco mais a favor desse favorito aqui, que seja com um prêmio maior, já que a gente tende a esperar essa cotação subir ao vivo, você pode acompanhar o jogo e ver se o The Strongest está jogando bem. Se não, você abandona o barco. 8h da noite, o Goiás enfrenta o Atlético Mineiro, que não vence as 6 partidas e ainda não conseguiu vencer sob o comando do Filipão. Muita gente imaginava que com a saída do Kudê, o Galo talvez poderia melhorar em alguns aspectos, principalmente defensivos, e eu particularmente achei
que o Filipão ia conseguir resolver um pouco desse problema defensivo do Galo, mas não. A equipe do Atlético vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos consecutivos. Então, defensivamente, ainda tem muita coisa a melhorar. O Goiás parecia que ia engrenar, principalmente por ter se classificado na Sul-Americana, porém, perdeu para a equipe do Curitiba em casa, perdeu para o Santos fora de casa. Tudo bem que houve um pênalti ali no último lance do Santos que foi bastante contestado, mas mesmo assim, num jogo pirotécnico de 4-3 que a gente não costuma ver tanto no Campeonato Brasileiro, o Goiás perdeu, já chega a 4 jogos sem vitórias dentro de casa, então também não é uma fase muito boa assim do Goiás, e a gente tem um peso na cotação muito mais por conta dos elencos. Hoje o elenco do Galo ele é muito mais caro do que o elenco do Goiás, por isso que o mercado já dá esse peso para a equipe do Atlético Mineiro antes do jogo começar. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que mesmo tendo apenas 3 vitórias fora de casa, o Galo tem a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Veja bem como é nivelado por baixo as campanhas fora de casa. Na maioria dos campeonatos, não é só no Brasil não, tá? Então olha só, o Galo com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas tem a terceira melhor campanha. Realmente é uma coisa curiosa. O Goiás tem 2 vitórias apenas em 6 jogos e dentro de casa tem a 16ª melhor campanha com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Goiás ele tem uma sina. Em todos os jogos dentro de casa, ele sai atrás do placar. Impressionante. Ele não foi o primeiro a marcar em nenhum jogo. Então, as partidas que ele venceu, ele teve que virar o jogo. Curioso, né? Mas isso tem acontecido com bastante frequência. E o Goiás sofreu gol em todos os jogos que fez dentro de casa. A equipe do Atlético falhou em marcar em menos de 30% dos jogos e ficou 43% dos jogos sem sofrer gol. As duas equipes têm praticamente a mesma quantidade de gols marcados, mas em relação a gols sofridos, o Goiás sofre o dobro de gols da equipe do Atlético. Nenhuma das duas equipes se destaca no primeiro tempo. Eu acho que a gente pode elogiar talvez o fato do Galo ter poucas derrotas e a metade de gols sofridos no primeiro tempo. O Goiás não venceu nenhuma e tomou 6 gols na primeira etapa, e no segundo tempo eu tenho uma melhora considerável da equipe do Goiás, passando para 50% de vitória, quase igualando o número de gols marcados do que sofridos, mas continua sofrendo muito gol a equipe do Goiás. O Galo tem uma queda no número de vitórias e aumenta um pouquinho o número de gols marcados. Dos fatores de bola aérea, o Goiás se destaca um pouco mais em relação aos gols de cabeça. É uma equipe que cruza muito bola para a área, alça muito bola na área. Sempre quando está perdendo o placar ou quando está precisando do gol, exagera na quantidade de bolas alçadas na área. Isso nem sempre vai dar resultado, tá? Tem 6 gols marcados, tudo bem, mas nem sempre vai dar resultado. É uma equipe que fica dando balão para a área o tempo todo. Se você tiver uma boa zaga bem posicionada, isso provavelmente não vai funcionar muito. Se você é trader, a primeira coisa que você tem aqui é um favorito já estipulado pelo mercado. O que pode acontecer? O Galo pode jogar de fato como um favorito e fazer essa cotação estabilizar. Então você pode ter talvez um aproveitamento ali a favor do Galo ou contra o Goiás. Ou o Galo pode jogar pior do que o mercado está imaginando e a gente ter uma correção de preço, tá? Tudo vai depender do comportamento, principalmente do Goiás dentro de casa. É uma equipe que cede gol primeiro em todos os jogos. Não sei se isso vai se repetir, mas tem sido assim, tá? Então se o Atlético começar melhor, essa cotação pode estabilizar. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, por mais que o mercado não acredite e coloque a cotação do over 1,5 a 1,50, eu gosto de pensar num cenário para 2 gols. Não esticaria a corda, mas eu acho muito provável que o Galo, pressionado, em crise, vamos dizer que já tem uma crise ali dentro, vai enfrentar o Goiás fora de casa, você tem que fazer gol. O Goiás tomou gol em todos os jogos, mas já está 4 jogos sem conseguir vencer em casa, então também tem que ir para cima. Então eu gosto sim de pensar no over 1,5, a gente pode ter o Galo na frente contra-atacando um Goiás que está saindo para o jogo de maneira desorganizada, eu posso ter um Goiás na frente e um Galo tendo que armar jogo para poder recuperar o resultado. Eu gosto de pensar nesse over 1,5, acho que o prêmio já está bom para o pré-live, o over 1,5 a gente tem cotações geralmente muito esmagadas, é odd de campeonato argentino dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Então eu gosto muito. Outra coisa que você pode fazer, talvez é não pegar o over 1,5 e tentar buscar um gol no segundo tempo. Se o jogo já estiver desempatado, se tiver um jogo muito corrido, pode ser interessante também. Os jogos extras para essa segunda-feira, nós temos Botafogo contra o Criciúma. Esse jogo, se eu não me engano, ele foi adiado por conta das chuvas e do clima, atraso de voo e tudo mais. 2,55 a cotação do Botafogo, 2,88 do Criciúma. O Criciúma ainda é um dos melhores times da competição. O Botafogo ali tá no meio de tabela,
tabela, nos últimos 10 jogos consecutivos dessas duas equipes, a gente teve o under 3,5. Pode ser uma opção lógica, mas geralmente quando a opção é muito lógica, a cotação é muito esmagada, tá? Toma um pouco de cuidado. E na Argentina, New Old Boys contra o Atlético Tucumã, acho que é um dos melhores jogos ali das opções da Argentina, são 3 opções. O New Old Boys não perdeu em 9 dos últimos 10 jogos e marcou em 8 dos últimos 10. O Tucumã marcou em 7 dos últimos 10, mas tem um under 3,5 em 8 dos últimos 10. Então pode ser um jogo ali também para não buscar os extremos. Acho que não é tanto jogo assim para um 0-0, apesar de ter 0-0 com frequência na Argentina. Acho que pode ter pelo menos um gol por aqui, dá para buscar esse gol ao vivo, mas não acho que seja jogo para mais de 3,5 gols, porque no Campeonato Argentino isso é raro de se ver. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio e também aos vídeos de pós-planejamentos que eu faço aqui praticamente todos os dias para a gente comentar a oportunidade, comentar sobre trade, sobre aposta, é só você se tornar membro do canal. O valor é extremamente simbólico, você ainda ajuda demais. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até terça-feira.